Salve roqueiros e roqueiras, tudo bem por aí? Bom, hoje no mundo do rock nós iremos analisar a música Wind of Change do Scorpions, como prometido para vocês a semana passada. Com quase 60 anos de história, o Scorpions é o terceiro grupo musical mais antigo do mundo, ainda em atividade, atrás de Rolling Stones e The Who. Pessoal, com tanto tempo de estrada não há ranking que consiga listar os maiores sucessos da banda alemã sem deixar ao menos um hit de fora. Divergências à parte, um clássico nunca fica de fora do seu repertório. Wind of Change se tornou uma marca registrada dos Scorpions. Mas afinal, qual é a história desta música? E aquele assovio, tem mesmo uma explicação? Para matar a curiosidade, venha conferir o significado de Wind of Change. Assim como o Scorpions, a música Wind of Change também nasceu no mundo dividido pela Guerra Fria. A diferença é que o grupo surgiu em 1965 e a música só foi gravada em 1990. 25 anos haviam se passado e a polarização entre os mundos socialista e capitalista continuava. Acontece que, felizmente, no fim da década de 80, este cenário começava a mudar. Durante a turnê do álbum Savage Amusement, os Scorpions, que era parte da ocidental da Alemanha, capitalista é claro, foram autorizados a passar pela inimiga União Soviética e conquistaram um legado histórico como a primeira banda de rock a fazer um show no país dominado pelo regime comunista totalitário. No ano seguinte, o grupo voltou ao país para se apresentar no Moscow Music Peace Festival, evento que foi um enorme sinal dos ventos de mudança que rondavam o mundo afora na época, trazendo o anúncio de que tempos melhores viriam em breve. Foi nesse sentimento que nasceu a música Wind of Change, composta por Klaus Meine durante a passagem pela União Soviética em 1989. Curiosamente, a letra foi escrita 2 meses antes da queda do Muro de Berlim. Vamos falar agora sobre o assobio de Wind of Change. O assovio é a parte mais lembrada de Wind of Change, e pensar que ela quase não foi gravada. Acontece que ela não era parte da composição, mas sim um truque que Klaus Meine usou para compor a melodia enquanto estava no ônibus da banda. Na hora de gravar, os músicos até tentaram reproduzir um solo em diferentes instrumentos, mas nada soava tão bem quanto o assobio do vocalista, que acabou sendo gravado na versão oficial da música. Agora que você já sabe a história da música, e é hora de entender melhor o significado da música Wind of Change. A música começa com uma referência ao rio Moscov, ou rio Moscou, que não só corta como também versos, o compositor afirma que segue o rio em direção ao Gorky Park, um grande parque central de Moscou que fica às margens de Moscou, ouvindo os ventos da mudança. Coincidentemente, ou não, o caminho a descer o rio que passa pelo Gorky Park vai em direção ao Lushkin Stadium, o estádio no qual acontece o Moscow Music Peace Festival. Tudo indica que Klaus Meine estava realmente descrevendo o que ele sentia naquele cenário durante os dias do festival. Já na segunda parte da estrofe, ele descreve a paisagem como se fosse uma noite típica na capital soviética. Só mais uma noite de verão com os soldados passando por ele. Possivelmente uma referência ao Exército Vermelho. Apesar de não citar diretamente o festival, todo o contexto da música leva a entender que ele estava se referindo ao Moscow Music Peace Festival. Bom pessoal, como já dissemos aqui, o Scorpions era da Alemanha. Já que estavam divididos pelo Muro de Berlim há quase 30 anos, eles pertenciam ao lado ocidental do país, dominado pelos Estados Unidos, que era o grande inimigo da União Soviética naquela época. Essa estrofe da música representa bem a perplexidade causada na época quando se parava de refletir. Depois de tanto tempo de polarização, era possível que alguém imaginasse bandas de países de eixo capitalista tocando em um estádio da União Soviética? O mundo estava de fato se aproximando. A canção afirma que o futuro está tão próximo que já pode ser sentido. Que o futuro seria esse? Bom, provavelmente o fim da Guerra Fria e da polarização. No refrão, o compositor clama para voltar àquele momento da Noite da Glória, em que era possível sonhar com a mudança, o que pode ser interpretado como mais uma referência ao festival. Antes de retornar ao pré-refrão, a letra fala sobre as memórias que vão ficando para trás.
E como se ao caminhar em direção ao estádio, seguindo o rio e passando pelo parque, ele fosse ultrapassando os antigos problemas, levando-os para sempre pelos ventos da mudança. Por fim, a letra anuncia que os ventos da mudança, apesar de virem como uma tempestade, servirão para estabelecer a paz definitiva, em referência direta à relação entre os mundos capitalista, representados pelos Estados Unidos, e socialista, representado pela União Soviética. A música encerra falando sobre a união dos dois lados. Isso é representado pela afirmação de que a balalaika, instrumento tradicional russo, e a guitarra podem sim tocar o mesmo ritmo. Mane ainda refletiu sobre a inspiração deste clássico do rock. Ele disse: quando eu escrevi essa canção, fiquei tão inspirado pelo que vimos na União Soviética, no fim da Guerra Fria, na queda do Muro de Berlim. Era um momento em que todos nós e o mundo inteiro estávamos olhando para um futuro pacífico, onde se tratava de nos unirmos em vez de nos separarmos, por guerras e essas outras diferenças. Bom, galerinha do rock, eu vou ficando por aqui e se você quiser mais uma análise de letra, deixe nos comentários que iremos fazer. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever se ainda não é inscrito, porque isso é importante para nós. Aqui é o Chasman e vida longa ao rock and roll.